Assim como eu internalizei, assim como ela internalizou aquela voz maravilhosa da avó, e como eu internalizei a voz maravilhosa da avó, alguém pode internalizar uma voz, né? Bem estranha, bem diferente. Eu fui vizinho de uma mulher, ela fazia bolo e ela morava numa casa. Eu morava num sobrado, na parte de cima do sobrado, sobrado bem grande, no Rio de Janeiro, e ela morava numa casa de fundo, e ela fazia bolo, e ela tinha uma menina, e ela falava para a menina: você é burra. Mas ela falava já desde cedo, a menina já acordava com isso: você é muito burra, você puxou o seu pai, você é burra, você é muito burra. E essa menina, invariavelmente, repetia de ano. Eu sabia porque eu ouvia toda a história, porque elas gritavam lá e eu ouvia do sobrado. E eu sou psicóloga, então eu transformei aquilo numa coisa de observar, 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 observar. Lá pela oitava série, não sei como aquela mulher foi chegar até mim, mas ela chegou até mim e falou: minha filha não tem jeito. A minha filha, ela faz cada série em duas. E eu fiz uma avaliação voluntária, gratuita, para a filha dela, que ela não podia pagar. E depois eu dei uma devolutiva para ela, que ela tenho certeza que ela nunca vai esquecer de mim, enquanto ela viver. Eu falei para ela: mas a sua filha está vivendo para cumprir a sua profecia acerca dela. Mas como assim, doutor? Eu falei: você grita aos quatro ventos que ela é burra. Imagina a tua voz ecoando na cabecinha dela. Não é o que ela diz aqui? Não é? E aí, depois que a gente cresce, aí as vozes interiores elas passam a ser autônomas. A gente já não liga mais a ninguém. É como se elas fossem nossas. Mas, na verdade, foram chips que foram implantados ali em nós que são autônomos. Só uma pergunta. Pois não. Por exemplo, o fato dessa mulher ficar chamando, xingando a filha de burra, tipo, ela faz isso porque ela não consegue se resolver com ela mesma, ou tipo, ou outra voz, a avó da mãe dela, talvez, não sei. Ela foi. Isso aí é o que eu chamo de trauma transgeracional. Ela foi tratada assim. Involuntariamente, inconscientemente, pais que, dentro desse modelo que a gente está vendo aqui, né, se são padrões de comportamentos, filhos maltratados, em geral, maltratam. É só ver o seguinte: filhos de pais que agridem mulheres ou mães que agridem homens, naturalmente eles agridem as suas mulheres. É muito difícil não fazer isso. Por quê? Porque é um comportamento inconsciente automático. É preciso passar por um processo de psicoterapia para compreender que, na verdade, ele pode até nem querer fazer isso. Sabe aquela pessoa do bem que ela não quer fazer, mas chega um momento que ele bota tudo. Se você for recriar a infância dele, ele está reproduzindo exatamente aquilo que fizeram com ele em um determinado momento da vida. Daí, a análise serve exatamente para quebrar esta cadeia que eu vou chamar de dinastia da neurose, que, na verdade, essa palavra é do Freud. A dinastia do comportamento neurótico. Essas pessoas sofreram violência, eu não estou aqui justificando-as, e elas passam a violência à frente, né? Existe uma obra escrita por algumas brasileiras que fala disso, não do ponto de vista da psicanálise, mas a obra é maravilhosa para entender. Não vou lembrar o nome delas, que eu li tem 30 anos. Fiquei fascinado pela obra, a obra existe aí no mercado, é A Síndrome do Pequeno Poder. Como o abuso ele é transferido geração após geração. E é com esse conceito que eu trabalho lá no livro que vocês receberam, do trauma transgeracional. Mas o que é transgeracional não é só o trauma.
Também as experiências positivas. Aquela, né, assim, modéstia à parte, o que eu conheço de música, eu conheço estilos de música, enfim. É difícil para eu fazer uma playlist, porque eu conheço muitos estilos de música. Eu sou filho de músico, meu pai era músico. Então, eu já abri os olhos no mundo musical. Está entendendo o que eu estou falando? Isso não foi passado, não foi uma construção intencional, foi uma construção inconsciente. Não é intencional. Então, isso tanto serve para o que é bom quanto para o que é ruim. Neste caso aqui, das vozes interiores, aqui, a gente vai. Me cobrem para eu tratar disso numa outra aula, que não cabe hoje, né? Mas o melhor método para tratar. Porque, assim, essas vozes interiores, repetidas, elas são introjetadas e elas ficam autônomas. Depois, elas equivalem a uma auto-hipnose. Quem descobriu isso, na verdade, foi Milton Erickson, um grande psiquiatra. Então, a melhor forma de tratar e resolver esta herança pesada é com o transe ericksoniano. A análise tradicional não dá conta. Nossa, isso, mas a psicanálise e a psicologia analítica não usam o transe ou usam? A analítica usa. Não usa a hipnose. Sim, tem uma diferença. É uma diferença. Então, o que é a psicanálise? Então, a psicanálise é ineficaz nesse caso? E qual é a diferença? Eu acho que a psicanálise é ineficaz e aqui o TCC é mega power eficaz. É? É. Por quê? Porque eles são práticos. Eles dizem assim, ó, nós vamos substituir essa voz que está aí dentro por outra. As crenças nucleares, né? Isso. Não, quando Doutor, se fala, alguém é Bertone. qual a diferença entre os dois? A hipnose e o transe, eu não sei. O transe. Ia perguntar isso agora também. Eu sou fascinado pelo transe ericksoniano. Porque o transe, ele não precisa você usar assim um estímulo para o sujeito mergulhar no inconsciente. Ele não precisa, ele não usa isso. No transe, você usa as parábolas, as metáforas e o diálogo interno. Né? Eu entendia que na hipnose você perde a consciência, no transe não. Isso, não, no transe não. Eu aplico o transe. Eu entendo o transe, mas vê se eu estou certo, como um foco profundo só. Eu não perco a consciência, eu estou só muito focado em algo. Isso, você está muito focado em algo e conduzido pela habilidade de alguém, não é? Mas você não vai perder a consciência em momento nenhum. Mas voltando lá para a questão do que consegue quebrar essa dinastia da neurose, que eu achei esse nome sensacional. Mas é mesmo. Até então eu tinha entendido a TCC como algo mais superficial, porque ela não mexe com o afeto, aquela libido essencial da psicanálise, né? Eu falei, a TCC é ok, ela muda o comportamento, ela pode até mudar aspectos da cognição, mas ela não cura lá dentro aquela libido, aquele afeto, aquela energia. Mas você está dizendo que ela resolve. Resolve. Por exemplo, aqui, por exemplo, eu posso pedir, a partir do TCC, né? Me faça pinte seu autorretrato num texto.
Aí o sujeito pinta o autorretrato. Se ele tiver autoestima baixa, o ego ferido, essas vozes horríveis, ele vai pintar de uma forma extremamente negativa. Eu posso pegar esse texto dentro do TCC, não sou TCC, estou aqui dando um exemplo. O que o TCC faz? Ele vai pegar esse texto e mudar tantas vezes quanto forem necessárias até o sujeito incorporar essa nova versão de si mesmo. Então, em se tratando de vozes interiores, no caso, que aqui você tem as vozes subjetivas, inconscientes, não é? Que deve ser exatamente essa atração que eu tenho pela música, tremenda que eu tenho de ouvir. Eu dou ouvindo música desde adolescente. Alguém fala assim, por que isso? É claro que é o meu pai que está ali, não é? Tocando. Meu pai tocava todos os instrumentos de corda, do violoncelo ao violino. Eu fui criado nesse ambiente. É claro que isso aí está na minha alma, escrito na minha alma, não é? Mas imagine que alguém escutou a vida inteira violências, ofensas, humilhações, enfim. Ele se torna adulto e esses pensamentos aparecem como autônomos, já sem referência a alguém. Com certeza são referenciados a alguém, mas eles já são aparentemente conscientes, sim, mas não são conscientes, porque você não tem controle sobre eles. Aqui você já tem, na verdade, um hábito terrível da mente que só pode ser resolvido ou por uma técnica sofisticada, que é o transericksoniano, ou por uma técnica simples de substituição de pensamentos. Faz sentido? Professor, no processo de coaching, né, muita coisa também, embora faça, né, é uma das ferramentas que eu uso, mas eu não concordo com muita coisa. Não, mas o coach tem seu lugar. Mas tem um processo de repetição, né, que é como se fosse um mantra. E eu sempre falo que muitas vezes não funciona porque a mente consciente fala uma coisa e há uma repulsão da mente inconsciente. Então, é meio que você está forçando. Até que ponto você sabe que aquilo está sendo benefício ou não? Porque às vezes você está forçando algo que você realmente não acredita. É igual você fazer uma meta muito alta que você queira alcançar, só que é muito aquém daquilo que da sua autoestima, a sua autoimagem, ou da possibilidade de crença que você acredita ser possível alcançar, e aí você fica repetindo aquilo ali só como um mantra. E aí é quase que um auto-engano, né? É um auto-engano. Se não houver o diálogo entre consciência e inconsciente, é auto-engano. Tá entendendo? Essa coisa de que eu vou gerar a cura com mantra, né? Não. É muito mais difícil do que isso, mas é possível. Essa imagem aqui é exatamente para mostrar, né, que, na verdade, quando ela fala do corpo folicular que está aqui, né, aqui ela diz o seguinte, que esses modelos, esses mapas, essas vozes, elas estão naquela parte, né, mais profunda do cérebro. Não é superficial. Que corresponde exatamente à maior dificuldade para resolver o problema. Esse que é o cérebro reptiliano? Isso, o cérebro reptiliano. Então, você está me dizendo, mestre, que a cura, né, vamos usar essa palavra, Sim, vamos. ou a eliminação do sintoma, de uma forma um pouco mais técnica, ela vem da integração
do consciente com o inconsciente. Sempre. Do diálogo e da harmonia dessas duas estruturas dentro da pessoa. Se a pessoa consegue lidar com essas pulsões do id, não sei se a psicologia analítica fala em id também, mas vamos falar de pulsões do inconsciente. Pulsões do inconsciente, Se ela consegue minimamente compreender as pulsões, entender minimamente as origens dos seus comportamentos repetitivos, dos seus vieses comportamentais. Sim. Se ela entende isso, mesmo que ela considere isso inadequado, ela começa o processo de cura e de integração. Sim, isso. E se ela tiver a capacidade de duvidar dessas vozes, não é? Perfeito. Duvidar, né? Que, na verdade, é o papel do analista. Um longo processo de análise, o que faz? Como de supervisão também. Depois de um longo processo de análise ou de supervisão, eu internalizo o meu analista e internalizo o meu supervisor. E aí eu vou sempre ter aquela voz diferente ali, com uma perspectiva diferente. Alguém chega assim, olha, eu entrei na... vamos lá, vou contar 2 casos assim, muito interessantes. Né? Um caso muito interessante, alguém fala assim, isso é verdade, né? Eu entrei na universidade, passei no vestibular, eu só tiro nota alta, mas na hora de escrever me dá um bloqueio emocional. Aí essa pessoa não dorme na véspera da prova, chora copiosamente, sofre terrivelmente, e aí vai lá e faz a prova e tira nota boa. Aí, qual é a sua dificuldade? Bom, tem raciocínio lógico, cognição, memória, de médio para cima. Não é genial, mas também não é de médio para baixo. As pessoas sentam, contam essa história e eu pergunto para ela assim, mas antes de você, quantas mulheres entraram na universidade? Ela fala, eu sou a primeira da minha família. Não precisa dizer mais nada, precisa. Aí você já rastreia as possíveis crenças que estão introjetadas no inconsciente dela. Sim, e ao mesmo tempo você já dá um feedback extremamente positivo, porque você fala assim, mas no seu caso é extremamente natural. Por que, doutor? Isso é horrível. Você não sabe o que eu sofro. Sim, mas você vem de uma cultura oral, de tradição oral, e você é a primeira mulher de milhares de gerações de mulheres que rompeu com essa tradição e está tentando construir uma tradição escrita. Não vai ser fácil, mas não é impossível. Professor, poderia dizer, não sei se eu estou viajando demais, poderia dizer aí que por essa consciência coletiva, né, dessas vozes que vêm, é uma cobrança, entre aspas, dessas vozes coletivas para ela? Que Olha, não é não. Quando ela decidiu fazer, esta pessoa decidiu ir à luta e estudar, ela era de uma comunidade e todas as pessoas da comunidade lá no Rio diziam para ela, mas as mulheres desta comunidade não vão para a faculdade. Elas se tornam empregadas. Elas têm que aprender a lavar, passar e servir. Ser boas mulheres e ter muitos filhos. E estudar... Aí o inconsciente sabota. Isso. E estudar é para loucos. Você já viu que todos que estudam demais são loucos? Você sabe que na periferia de São Paulo e do Brasil,
a periferia aqui não é negativa, estou falando da periferia econômica e social, este modelo circula até hoje? No Rio também, professor. No Rio também. No Rio, Eu morei 20 sem anos falar, lá. quem estuda demais fica doido. E aí, como, na verdade, ela está ouvindo as vozes, não é? E aí é preciso que o analista desperte uma outra possibilidade de voz. A diferença entre nós e o hipnotista é que o hipnotista ou o positivista, no sentido de autoajuda, vai dizer: você pode, você consegue. Você pode, você consegue. Você pode, você consegue. Eu não acredito nisso. Todo dia no espelho, né? Fala É todo dia no isso. espelho. Oi. Olha no espelho e diz: você é o cara, né? Mas... Rafaela, eu sou muito brincalhão, né? O que vai acontecer se eu olhar no espelho e dizer: ó, você é alto, moreno e bonito? Não vai, eu sou mais gordinho e feio, não vai adiantar nada. Então, assim, não vai resolver coisa nenhuma. Mas o que eu posso dizer? Mas será que você não está nesse estado porque você está rompendo com toda essa tradição de mulheres? E, naturalmente, você quer voltar para lá e viver com elas? Aí, lá não, 10 sessões depois, ela traz a mesma coisa, e aí eu falo para elas assim, para elas sim. Eu falei elas porque geralmente isso é uma história de muita gente, né? Aí eu falo assim, mas o que seria natural na sua situação? Casar, ter muitos filhos, me tornar uma excelente empregada doméstica e servir. Isso é que é o natural? É. O que esforço você teria que desprender para ser assim e viver assim? E nada contra ser ou viver assim, né? Nenhum. Bom, então você está me dizendo que vai precisar de um esforço muito maior para aprender a escrever um texto científico. É. E o que há de errado nisso? Nada. Então, na verdade, aí, quando lá na hora da prova, quando bater aquela neura toda, geralmente ela vai ouvir a voz do analista, dizer assim, mas na verdade isso aqui é por causa de toda uma ruptura de uma tradição, não é por causa da minha incompetência. E aí ela pode começar a ouvir uma outra voz. Professor, também tem a ver com os ideais de vida? Os ideais, né? A cosmovisão do mundo, aquilo que o Eduardo aqui já falou, com padrões altíssimos que o sujeito, que a geração anterior construiu para ele exatamente porque fracassou. Fracassou. Um dos vídeos que eu vou gravar amanhã, se Deus permitir, é por que os jovens estão deprimindo. Nós, da minha geração, não conseguimos dar conta do mundo e a gente agora diz que vocês são responsáveis pela ecologia, pela vida, pela manutenção da vida, né? Vocês têm que não só vocês têm que literalmente salvar o mundo. Mas por que tem essa responsabilidade, né? E isso é passado de uma forma tão sofisticada, não é? Vamos dizer assim, voltando lá àquela moça, quando ela passou na universidade, ninguém da comunidade dela comemorou. Eles ficaram de luto. Porque, no fundo, eles sabiam que ela iria embora dali anos depois, que foi o que ela fez. Por uma série de razões. Arranjou um trabalho numa outra situação que precisava
Eu não precisava ficar dentro do trem para chegar lá, e ela mudou, mas por funcionalidade. Ela nunca saiu da comunidade. O coração dela nunca saiu de lá. E nem deve, porque lá é onde ela viveu, nasceu e se criou, onde ela está. Mas isso é muito sofisticado, sabe? É muito sofisticado, e para encerrar a aula de hoje, é preciso ter este ouvido sensível para começar a perceber que muitas das vozes que eu carrego, boas ou ruins, nem são minhas, que é o que eu trato no livro lá. E o problema dessas vozes não é necessariamente a palavra, é exatamente o conteúdo emocional. Por exemplo, quando ela passou no vestibular, que aquela comunidade não elogiou, não abraçou, nem o pai, nem a mãe, nem... Na verdade, o que ela ouviu é: você acha que você vai sobreviver lá? Eu orientei diversas meninas aqui de pesquisa e de iniciação científica aqui no Mackenzie, né? As que vieram do Enem. E aí elas disseram a questão do preconceito para quem veio do Enem, da comunidade. E sabe que conclusão que elas chegavam aqui no Mackenzie? Até o ano passado. Eu orientei isso até o ano passado. O caso do trauma transgeracional, né? Eu orientei iniciações científicas mais diversas. É que elas aqui têm um preconceito por estarem aqui e não serem desta classe social. Elas são discriminadas muitas vezes por alguns alunos e por alguns professores. E lá na comunidade, elas passam a ser discriminadas por estarem aqui. Já pensaram nisso? É muito doido, né? E aí, depois, chega na hora da prova, o que vai acontecer? Eu vou travar. Por quê? Eu nem atendo a expectativa do professor, que quer um texto científico, e eu tenho a sabedoria da vida, mas não sei escrever ciência, porque ninguém na minha comunidade sabe. E eu não atendo a expectativa da minha comunidade, que está esperando que dê tudo errado e que eu volte, que lá é meu lugar. E aí, se uma menina dessas travar, tem alguma coisa errada com ela? Não. Bom, gente, a gente fica por hoje aqui. Se tiver alguma pergunta, aí, como eu já avancei na hora, eu vou falar igual aqueles filmes americanos, fale agora, o cara se para sempre. Eu tenho, só para rapidinho, em relação na verdade, a relação do inconsciente com o consciente, eu estava lembrando aqui que eu li um livro do Sêneca, que ele fala da importância do ócio, que para a pessoa manter uma espécie de equilíbrio. E assim, qual é a importância disso para o equilíbrio? Isso influencia, no caso, o ócio ele ajuda a equilibrar, o ócio no sentido grego, lógico, né? Ele ajuda a equilibrar essa sobrecarga do inconsciente de quem não tem aquele tempo para, sei lá, meditar nos diversos sentidos. Na verdade, é assim. Eu acho que quando você se permite o ócio, chamado ócio criativo, é quando você tem mais contato com o inconsciente. Se a gente não se atentar para isso, a cultura faz com que a gente crie a ilusão de que a gente tem que viver 24 horas por dia conscientemente. Não é? E isso é danoso. Então, por exemplo, o ócio criativo, ele permite que você entre em contato. Na verdade, criações, elas dependem do ócio. Eu vou terminar com uma fala muito comum entre os filósofos. Sem ócio, não há filosofia. Não há arte. Não há teologia. Não há psicologia mesmo.
Porque você não tem grandes observações quando você está focado para observar. Aquela observação que eu fiz lá da vizinha, eu fiz porque não era intencional. Se fosse, não teria feito. Eu poderia afirmar que a falta desse ócio criativo, ele sobrecarrega o inconsciente. É esse o ponto que eu queria chegar. Não, ele bloqueia. Ele bloqueia sim. mais do que você está falando. Entendi. Não é? Por que Bom, eu vou pedir uma permissão aqui da Rafaela. A Rafaela foi minha orientando, minha supervisanda lá quase 2 anos, né, Rafaela? No Mackenzie. 1 ano e meio. 1 ano e meio. Ela nunca teve uma aula da qualidade que eu dou aqui. Teve um pouco, chegou perto, mas nessa qualidade não. Por quê? Porque ali tem um roteiro, tem um script, tem uma tradição cultural, tem um comportamento esperado. E, como um bom professor, eu tenho que entrar no script. Aqui o script é meu. Literalmente é mais fácil produzir o ócio criativo aqui do que lá. Faz sentido? E aí eu quero que vocês pensem nesta semana numa questão para vocês trazerem na semana que vem. A questão é: você aprende a jogar tênis, por exemplo, lendo o manual ou brincando com a bola? Não falem hoje. Uma boa noite para vocês. Boa noite. Obrigada. Obrigada, Sam. Obrigada, gente. Boa noite, obrigado. Boa noite. Valeu, gente. Um abraço. Valeu, um abraço. Até mais.